Convidei ele para vir no programa e ele falou, Marcão, eu estou embarcando agora de madrugada. Não, você tem que ir. Aceitou o convite, é um querido, um amigão, um bom papo, uma boa conversa. Está aqui comigo hoje o genro do seu Renato Veloso e da dona Maria Regina. O filho da dona Cleide com o seu Jorge, o pai do Pedro, o pai do Renato, o esposo da Renata. Seja muito bem-vindo no programa Atitude, médico oftalmologista, Dr. Ricardo Pianta. Peguei no laço, é? Literalmente, como um barretense, a gente pega no laço, gruda e traz. Ricardinho, você vai embarcar que hora? 2 horas da manhã. Uma vez eu perdi voo nesse negócio 2 horas da manhã, né? É horrível, a gente cochila. Eu cheguei 12 horas. Ah, meu Deus. O cara falou, você vai embarcar quarta-feira, 1h da manhã. Eu fui lá na quinta, 1h da manhã. 1h da manhã. É. Não, nesse aspecto eu já estou meio prevenido. Que eu nunca gostei, que sempre tinha um voo antigamente, das 4 e pouco da manhã. Esse para mim é o pior. Porque esse das 2 a gente já está pronto, não dorme. Você não dorme, você já né? fica pronto. Agora das 4 da manhã sempre eu acho um horário terrível. Tanto é que Rondônia hoje sofre com essa questão da logística, né? A gente hoje pena e essa reforma, agora, claro, toda reforma é para uma melhoria, né? A melhoria do nosso aeroporto, né? Do nosso terminal, principalmente a questão do terminal de cargas, mas essa questão dos voos somente à noite, isso pesa para o rondoniense. Eu acho que é um desrespeito ao longo desses anos com a nossa população ter voos apenas nas madrugadas. Nós precisamos mudar isso. Olha, agora, Ricardo, eu concordo plenamente com você que agora a gente tem os aplicativos de transporte. Mas quando não tinha, você podia estar a 5 minutos do aeroporto, você tinha que pagar R$50 de noite e não tinha. Os translados. Os translados, não tinha. E outra coisa, não tinham onde deixar o carro também. Justamente. Né? Os caras cobravam o que queriam. Hoje tem um aplicativo, tal, vai mais Hoje tranquilo. facilitou um pouco mais, né? Você sabe por que é chamado Aeroporto Internacional Jorge Teixeira e nós não temos nenhum voo internacional? Começa pela questão da alfândega, né? Ah, é? A questão alfandegária. Você não tem hoje uma estrutura para receber um voo internacional. Se hoje por uma questão... E olha que aqui em cima da gente passa uma dezena de rotas internacionais. Que vai para os Estados Unidos, que vai para o Canadá, para um monte de lugar. Tem um voo, por exemplo, que sai de Washington e que vai para a Austrália, ele passa aqui em cima. Se alguma aeronave precisar em algum momento pousar, uma questão de urgência, alguma coisa, ela não vai pousar em Porto Velho. Ela vai pousar em Manaus ou Cuiabá. Ou Cuiabá. Na realidade, ela vai pousar em Manaus ou ela vai ser deslocada para Bolívia e pousar lá. Por quê? Porque hoje a gente tem uma questão aqui, você não tem condição sanitária, de alfândega, você não tem condição a própria Polícia Federal de você desembarcar um estrangeiro em solo rondoniense. Então hoje essa questão é muito complexa e é um dos motivos. Por exemplo, você vê os equipamentos, a Infraero chegou a comprar, ficou lá estocado ali na sala de desembarque durante alguns anos e isso nunca foi montado. Então realmente é uma situação que hoje peca e a gente espera agora com a privatização, esse aumento, uma das coisas é que tem. É claro que vai ter que ter, a empresa pode fazer todos esses investimentos, mas vai ter que ter uma contrapartida pública, afinal de contas, a Polícia Federal, a Receita Federal, vai ter que montar as suas estações lá dentro, né? A gente reclama da quantidade de voo que tem aqui, mas se não melhorar a estrutura, não vai aumentar de jeito nenhum. Não tem mas a questão que é uma situação de logística. Por exemplo, eu fico imaginando o cidadão que está ali, o que tem seu comércio dentro do shopping, do aeroporto, que é um custo alto, aquele metro quadrado. Quantos voos nós temos? Os voos são concentrados que horas? Então você tem aquele horário ali da 1 e pouco da manhã até as 3, todos os voos estão naquele horário. Então você não tem esses voos diluídos ao longo do tempo, ao longo do dia. Se nós tivermos esses voos a cada 2 horas, você tinha um público rotativo, sim, você teria uma ocupação regular daquele espaço. O que nós não temos no aeroporto é nós temos uma ocupação irregular num horário totalmente inóspito, na madrugada.
Então, é complicado. Às vezes você chega lá e fala assim, nossa, mas não tem um quiosque, não tem um comércio lá dentro. É lógico, o cidadão vai mandar o horário. Que horário? Qual que é a rentabilidade? Madrugada ele vai ter que pagar hora extra de funcionário, é um momento mais cansativo, e durante o dia ele não tem movimento dentro do aeroporto. Ele fica o dia inteiro fechado. Então, é uma questão que não dá para pensar até na viabilidade econômica do aeroporto essa situação. Se isso não mudar os horários de voo, você não vai ter uma ocupação com viabilidade econômica. Essa empresa que assumiu, a concessionária que assumiu, você acha que eles têm poder para mudar isso? Eles têm, eles são muito grandes. Você tem o aeroporto de Lisboa, por exemplo, que é a concessão deles, o aeroporto de Milão. Eles têm o aeroporto de Salvador, também já deles. É um pessoal que tem know-how na gestão aeroportuária. Espera-se que agora eles assumindo os 4 aqui da região norte, né, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Roraima, a possibilidade também deles conseguirem triangular esses voos de uma forma melhor. De repente, um voo internacional saindo de Porto Velho, já fazendo uma escala em Manaus. Então o voo começa em Porto Velho, para em Manaus como escala, vai ali para a América do Sul, vai para a América Latina, entendeu? Peru, Bolívia, Venezuela. Justamente, é uma das possibilidades. Uma vez eu fiquei 3 horas em Salvador, o aeroporto de Salvador, você conhece? Conheço. É um shopping. É um shopping. O espaço de aeroporto mesmo é pequeno, mas é galeria de loja para tudo quanto é lugar. A cena mais engraçada que eu tenho foi uma vez, há uns 2 anos atrás, eu fiz um voo saindo de Bogotá, na Colômbia, e eu passei aqui ao lado de Porto Velho, você via na televisãozinha, no radar, você via Porto Velho, só que o voo, olha como que é a situação aérea, eu saí de Bogotá, fui para Buenos Aires. Olha o voo. Nossa, bem isso. Saí de Bogotá, fui em Buenos Aires para voltar em São Paulo, para depois pegar um outro voo. São Paulo, Brasília, Porto Velho. Olha a volta que você dá para chegar aqui. Então, assim, hoje nós aqui, né, isso é Rondônia, isso é Acre, a gente está ilhado. Nós estamos no meio, no coração geográfico da América do Sul, e nós não temos ligação internacional alguma. Ao passo que se você andar 200 quilômetros, ir até Guajará, deixar seu carro em Guajará, atravessar o rio, entrar em Guaiará, faz a sua imigração aeroportuária, você vai conseguir sair de Guaiará-Mirim para La Paz, e de La Paz você vai para qualquer lugar. Não precisa nem para La Paz, que é mais longe, você pode sair de Santa Cruz de la Sierra ou Cochabamba. Então, quer dizer, hoje é muito mais fácil você fazer uma viagem para a Europa, saindo, por exemplo, de Cochabamba, do que, por exemplo, saindo de Manaus. É mole o que é mais. Se a gente... O Ricardinho é antenado, tá, gente? O Ricardinho, a gente conversa sobre qualquer assunto. Ricardo, você botou um vídeo esses dias no ar de um cidadão. Ricardinho é um dos titulares lá no Hospital de Olhos Veloso. Você botou um vídeo de um cara que ele estava perdendo a visão. Uma bactéria tinha comido o olho dele. Por quê? Vamos lá, vamos falar então de oftalmologia, né? Vamos para a saúde e cuidados da visão. O que acontece? Eu sou um fã de lente de contato. Eu estou de lente de contato agora, nesse momento. O que acontece com a lente? Ela é maravilhosa, ela me dá uma qualidade de visão muito boa, ela me dá praticidade. Eu não tenho o óculos aqui, ele não me dá reflexo aqui no estúdio. Eu tenho todo o conforto do uso da lente. Mas existem aí os cuidados que nós temos que ter com a lente de contato. Primeiro cuidado, sempre que eu for manusear, lavar as mãos. Não tomar banho de piscina, de rio, de mar, com a lente. Não dormir com a lente. E a lente, ela tem que ser uma prescrição médica. Você tem que estar em acompanhamento médico. Tem adaptação, tem que ter o acompanhamento para que você possa usá-la. O que aconteceu com esse cidadão americano? Na matéria, que é uma matéria que foi publicada pela CNN... eu passei aí no telefone da Rema TV a matéria, tá?
Baixa ela aí pra gente ver. É uma matéria da CNN, onde mostra esse cidadão que ele fala que ele dormiu durante 40 minutos com a lente dele e quando ele acordou ele notou que a visão estava ruim. Ele procurou um médico, um clínico geral nos Estados Unidos. Depois de 2 dias que ele conseguiu chegar ao oftalmologista, e aí já era tarde. Então era um cara que estava usando uma lente sem acompanhamento médico, não tomou os devidos cuidados. Um soninho de 40 minutos não vai causar esse problema. Com certeza esse cidadão fez o quê? Um mau uso da lente de contato. Não deve ter feito a higienização correta das mãos enquanto manuseava. Não! Pode ter tomado banho de piscina, alguma coisa. E aí cloro, você tem sal de um mar. Fungos, você tem alguns protozoários, que isso ele entra entre a córnea e a lente. E ali ele tem um ambiente propício para se criar. Então são situações como essa que a gente tem que ter muito cuidado. Conseguiu a matéria, Geismel? Aí, pode soltar ela enquanto o Ricardo fala. E aí, Marcão, o que a gente tem que pensar? As pessoas, quando saiu essa matéria, eu até não tinha visto, foi um paciente que me mostrou, aí ele, doutor, eu preciso parar de usar lente por causa de ser perigoso. Calma. Se você tiver os devidos cuidados, lente é maravilhosa. Eu estou aqui de lente. E nunca tive nenhum problema. Sou o melhor exemplo. Agora, nós temos que ter os devidos cuidados. Então, o paciente que usa lente, ele tem que estar sendo acompanhado. O paciente que usa lente, ele tem que ter os devidos cuidados. E a gente tem pessoas que usam lente há 20 anos, há 30 anos, e está feliz da vida. Hoje está muito na moda as lentes coloridas. Elas não são indicação médica, ou são indicação médica, a pessoa pede colorida? Não é uma indicação médica trocar a cor, é uma questão do gosto pessoal. Mas o cara pode então pode pedir, fazer, pode fazer isso. Então é uma questão cosmética. Aliás, tem alguns casos de algumas pessoas com alguns problemas na córnea que a gente usa a lente colorida justamente para poder, como, do ponto de vista estético, apenas. Não para o consultório de visão, mas às vezes para uso para uma cor do olho ficar igual. Tem pessoas que têm a cor do olho diferente, às vezes usa lente para igualar. Então, assim, são algumas questões nesse sentido, mas vale a pena. É bem interessante. Agora, a lente de contato é um grande mundo. Desde as lentes de contato gelatinosa, que eu acho muito legal, que é o caso da minha, que é uma lente multifocal, já passei dos 40 anos. Então, minha visão de perto, sem óculos e sem lente, o braço é curto. O braço é curto. Então, a lente resolve o meu problema. Então, você tem lente para presbiopia? Claro que tem. Uma lente multifocal? Claro que tem. Então, você consegue ter esse tipo de cuidado. O paciente que tem... Aí nós... Isso eu estou falando das lentes gelatinosas, aí a gente for para o mundo das lentes rígidas, que é uma paciente com ceratocone, ou para paciente que tem alguma diversidade corneana, é um outro mundo que também você consegue devolver e dar qualidade de visão para esse paciente. É um mundo maravilhoso, é um mundo muito interessante. Esse cidadão perdeu a visão? Esse cidadão perdeu parte da visão do olho direito. Mau uso. Mau uso. Sujeira, bactéria. Sim. Assim, em rápidas palavras, o que é pitirigo? Pterígio. Pterígio, perdão. Pterígio, algo muito comum na nossa região, é conhecido popularmente como carne crescida. Né? O paciente chega assim, doutor, eu estou com uma carne crescida no meu olho. O que é? É um tecido que começa a se formar no olho, muito em razão da alta luminosidade, tem uma predisposição genética também e a falta de lubrificação. É feita uma cirurgia para retirada, popularmente chamada de raspagem, né? Mas é uma cirurgia onde é retirado aquele tecido que começa a crescer sobre o olho, é retirado esse tecido para que o paciente volte a ter a sua qualidade de visão e também tirar aquele efeito incômodo que ele tem no olho, porque fica aquela sensação de areia o tempo todo. Essa carne esponjosa, esse tecido, ele dá no canto dos olhos? No canto dos olhos. Ele começa ou na região nasal ou na região temporal. E em alguns casos, quando o paciente tem no mesmo olho dos dois lados, ele fecha e se encontra. E aí é o que a gente explica. Eu já tive alguns pacientes ali da região de São Francisco do Guaporé, paciente pescador,
né, que você tem ali um excesso de luminosidade, tanto da luz do sol. O sol batendo na água é um reflexo fortíssimo. Fortíssimo. Então, quer dizer, isso ajuda a esse processo aumentar. E esse pterígio, ele vai chegando, ele cobre. Quando a gente tira o pterígio, ele vai deixar ainda uma rugosidade na córnea. Por mais que a gente tire, por mais que a gente tente raspar, por mais que tente limpar, vai ficar ainda uma, como que a gente vai dizer, uma opacificação na córnea naquela região. Tá. Então isso vai ficar, o paciente ainda vai ficar com algum resíduo de embaçamento visual. Por isso que nós sempre falamos, o pterígio, ele acaba dizendo, isso é só uma cirurgiazinha simples, isso daí é uma coisa que não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, vírgula, quando feito o procedimento logo no início. Agora, se você deixa com que essa carne crescida, obviamente, não pleonasmo aqui, essa carne crescida cresça, né? Se esse pterígio crescer e chegar na região do seu eixo visual, você ainda, mesmo com a cirurgia, você pode ficar com um embaçamento visual naquela região. Então, por isso, quem tem pterígio tem que operar logo. E vou aproveitar uma pergunta que todo paciente faz. Eu fiz uma cirurgia de pterígio. Pode voltar? Sim, pode voltar. Pode ter uma recidiva. Porque você tem uma predisposição genética e mesmo às vezes você usamos uma técnica de transplante, com cola, uma série de situações para a gente poder minimizar essa possibilidade de recidiva. Sim, pode ter uma recidiva. Então, temos que cuidar. Catarata. Se Deus quiser, todos nós teremos. É claro! Por quê? Porque significa que eu passei de 60 anos. Só não tem catarata quem não chegou. Então, se você me perguntar, você quer ter catarata? Claro que eu quero. Porque é uma doença... A partir dos 60... Tô dentro. Me candidato, entro na fila. O que é catarata? Catarata é a opacificação do cristalino. É o que a gente tem dentro do olho. É um cristalino, como o próprio nome fala, é uma lente natural que nós temos dentro do olho e ela é cristalina. Com o avanço da idade, luz, ele começa a opacificar. Perdeu o cristalino. E aí ele começa, eu brinco com o paciente sempre assim, olha, imagina um copo de água que todo dia você vai pingando uma gotinha de leite dentro desse copo. Ele vai chegando uma hora que ele vai ficando branquinho, vai ficando turvo, e ele vai chegar lá na frente a ficar bege da cor da minha mão. E aí já foi tarde. Aí você já não está enxergando mais nada. Por isso que o paciente fala, quando está com catarata, não, eu estou te vendo aqui, doutor, mas está meio enfumaçado. Mas eu estou vendo, mas está enfumaçado. Aí você pergunta para o paciente, se o senhor dá uma viradinha de lado assim, às vezes melhora? Melhora, dá uma dor no pescoço, né? Porque o paciente está assim, toda hora, porque está tentando achar um buraquinho que ainda não fechou. Porque ele vai no centro. Tem uns que começam do centro para a periferia, outras da periferia para o centro. Então isso varia de paciente para paciente. Mas eu estou falando depois dos 60, mas algumas coisas que fazem com que a catarata aconteça de forma precoce. Diabetes e uso de corticoide e trauma. Então, três coisas que os pacientes, a gente tem, então tem pacientes de 40 e poucos anos, diabéticos, né, descontrolados, uso de corticoide. Então, aí teve o pessoal pós-Covid, né, com uso excessivo de corticoide. É verdade. Algum paciente imunossuprimido, enfim, que usa corticoide. Os pacientes com problemas reumatológicos, esse sim acaba tendo que fazer a cirurgia mais precocemente. Pterígio, catarata. Qual a mais comum ainda? Temos ainda o que dentro das doenças mais comuns do olho? Retinopatia diabética é a nossa grande preocupação por causa dos pacientes diabéticos, porque o olho é um dos principais órgãos-alvo do diabetes, né? Então, o paciente que é diabético tem que fazer um mapeamento de retina anualmente, tem que fazer a sua visita ao oftalmologista no mínimo uma vez por ano, porque qualquer problema relacionado à retina a gente tem que conseguir tratar logo no início. E
uma doença que me preocupa muito, porque cada vez mais a gente vê isso acontecendo, tem pacientes mais jovens, que é o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Glaucoma é uma doença silenciosa, é uma doença que nós não temos cura até hoje. Não tem cura? Não tem cura. E o glaucoma nós temos controle, mas para eu ter controle eu tenho que descobrir a tua doença na fase inicial. Se eu deixar para descobrir a tua doença a hora que você já teve perda da tua capacidade de visão, do teu, principalmente que é o que começa, né, que você vai perdendo o campo, né, de visão, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo até chegar ao ponto que fica só aquela visão de túnel e fecha. E aí, logo após que fecha a visão, eu começo a ter um outro agravo, que é dor. Começa a doer. Doer. E a dor, quando o paciente refere dor, que é o olho doloroso, aí sim o paciente refere que a dor é similar ou às vezes pior do que uma cólica renal no olho. Então, glaucoma a gente não pode brincar. Glaucoma é uma coisa que tem que ser acompanhado e quando diagnosticado, o tratamento tem que ser para o resto da vida.